Tudo aquilo que você sabe sobre a sua realidade é uma mentira. E nesse vídeo aqui eu vou te provar. Alguma vez você já ouviu falar sobre os arquivos akáshicos? Nesse vídeo aqui você não só vai ouvir falar sobre os arquivos akáshicos, mas eu também te contarei a verdade por trás desse, que é um dos maiores mistérios da humanidade. Os arquivos akáshicos são conhecidos como a base de dados do universo ou como o livro da vida. Esse conceito dos arquivos akáshicos está presente em diversas tradições místicas e espirituais do mundo todo. Acredita-se que ele é nada mais nada menos que um repositório de informação que mantém o conhecimento, as experiências e os eventos do passado, do presente e os que ainda nem aconteceram. Mantém os eventos do futuro, sugerindo então que todos os nossos pensamentos, que todas as nossas ações e até emoções estão armazenadas e perpetuadas em uma dimensão paralela. No vídeo de hoje nós vamos a fundo nos mistérios sobre os arquivos akáshicos, então eu espero que você esteja preparado para essa realidade. Preste bastante atenção no que eu vou falar agora. Nós somos seres tridimensionais, certo? E a nossa sombra projetada, ela é achatada, ela é bidimensional, certo? Sendo assim, o que nós somos? Bom, nós somos apenas uma sombra projetada da quarta dimensão. E o que é a quarta dimensão? A quarta dimensão é uma sombra projetada da quinta dimensão. E assim, por consequência, para todas as dimensões que vierem acima. Mas, Carol, quantas dimensões existem? Infinitas. Infinitas possibilidades de existirem infinitas dimensões. Dizem. A própria teoria das cordas mesmo. A teoria das cordas admite que a estrutura do espaço-tempo tem 10 dimensões. Viaja demais na maionese, cara. Esqueceu de tomar o Rivotril hoje, foi? E não, eu não estou viajando na maionese, meu querido amigo. Eu estou apenas reproduzindo uma teoria científica. Alguma vez você já ouviu falar em teoria das cordas? Então é aquela coisa, né? Só porque você nunca ouviu falar ou porque você é limitado demais para entender sobre teoria das cordas, não significa que isso não seja real, que isso não seja verdade. Então, se existe uma teoria científica que admite a existência de 10 dimensões diferentes, quem é você, formado pela Universidade da Wikipédia e do Google, para discordar dessa afirmação? Aqui, para essa nossa conversa, nós não vamos nos ater a tantas dimensões assim, até porque já é difícil para a gente imaginar como seria a quarta dimensão. Então, se a gente for para além da 10ª dimensão, a gente vai estar falando de um assunto que é muito difícil para a maioria das pessoas compreender. Para essa nossa conversa aqui, nós vamos nos ater apenas até a 8ª dimensão, porque é lá que supostamente se encontram os tais dos arquivos akáshicos. Essa dimensão, ela conecta toda a mentalização do universo em diferentes níveis de consciência. A 8ª dimensão, então, seria a dimensão dos arquivos akáshicos. Mais profundamente falando, a 8ª dimensão seria a manifestação física da Matrix que nós estamos vivendo. A 8ª dimensão, ela guarda uma coleção de todos os eventos do universo, de todas as criaturas que existem no universo, de todas as mentalizações que existem no universo, dos pensamentos, das palavras e das emoções. Tudo, exatamente tudo que aconteceu no passado, o que acontece no presente e o que irá acontecer no futuro. Bom, as informações que eu estou passando aqui dentro desse vídeo, elas são provenientes das traduções de um antigo texto sânscrito. A palavra hindu, akasha, significa superior, e ela foi introduzida no mundo ocidental pela Sociedade Teológica fundada em partes por Helena Blavatsky durante a metade dos anos 1800. Para a teosofia, os arquivos akáshicos são uma substância primordial que contém todas as forças vitais. A própria Helena Blavatsky, ela não se referia aos arquivos akáshicos de uma maneira direta, mas ela usava algumas referências para falar sobre esse local, para falar sobre essa dimensão. Ela dizia que esse local é uma espécie de tábua, onde tudo o que acontecia era transmitido
transmitido em tempo real e era gravado em tempo real nessas tábuas, que era uma espécie de um repositório de informações cósmicas. Tem um livro muito antigo de Alfred Percy Sinnett, que é lá de 1883, chamado Esoteric Buddhism. E de acordo com esse livro dele, que também era da teosofia, nós conseguimos acessar os nossos próprios arquivos akáshicos após atingirmos altíssimos graus de iluminação e de conhecimento. De acordo com ele, os arquivos possuem impressões, gravações de todas as nossas existências na matéria e também fora da matéria. E curiosamente, esses arquivos akáshicos não ficam em uma região remota do universo, não. A gente deve imaginar o local como sendo um local muito distante, uma galáxia muito distante do nosso planetinha Terra, mas segundo ele, não. Segundo ele, esses arquivos akáshicos da Terra ficam aqui na Terra mesmo, só que na 8ª dimensão da Terra. Nas religiões, nós temos essa mesma referência em uma espécie de livro da vida, onde todas as suas ações e pensamentos ficam retidos em uma espécie de livro. Esse livro da vida é usado para o seu juízo final quando você morre. Então, para muitos, os arquivos akáshicos são sim um local físico, uma espécie de biblioteca onde você pode entrar e consultar ali o seu livro da vida. Mas, para muitos, o acesso dos arquivos akáshicos funciona mais como um processo metafísico, muito mais do que simplesmente ler palavras em um livro físico, mas sim um acesso mais metafísico, um acesso mais New Age, um acesso mais Zé Droguinha. Alguma vez você já teve algum sonho que aconteceu? Ou pensou em alguém? Pensou simplesmente em alguém que você não via há muito tempo e daí você sai na rua, vai para algum lugar e de repente você encontra com essa pessoa que você não via há muito tempo? Alguma vez você já teve acordado uma visão de algo que realmente aconteceu na tua vida e daí você ficou pensando, nossa, mas eu vi isso acontecer antes disso acontecer? Para a teosofia, essas visões, esses segundinhos de visão antes de algo acontecer, são nada mais nada menos do que um acesso inconsciente ao teu arquivo akáshico. Mas então, se esses arquivos akáshicos são uma dimensão que nós podemos acessar, mesmo que de maneira inconsciente, como que a nossa mente estaria diretamente conectada com essa realidade da 8ª dimensão? Bom, para a teosofia, nós somos todos folhas de uma grande árvore e nós somos produtos dessa imensa árvore e que não existe uma noção de separação que nós temos, né? Essa noção do eu. Para a teosofia, todos nós somos ao mesmo tempo a árvore e a folha. Inclusive, é a mesma analogia da árvore lá da mitologia nórdica, sabe? Quem aí assistiu aquela série do Loki? Bom, o Loki é uma divindade da mitologia nórdica. Bom, no final da 2ª temporada, sem querer dar spoiler, mas já dando, ele se transforma na árvore. E o que de fato é essa árvore? Essa árvore é mais uma vez aquela relação que eu falei pra vocês do macrocosmo com o microcosmo, sendo a árvore toda o macrocosmo e as folhinhas o microcosmo. A teosofia enxerga dessa exata mesma forma. Enxerga que essa separação do eu com o todo não existe. E que cada vez que você sofre, cada vez que você experiencia algo novo, cada vez que você sorri, toda a cadeia sente o que você sente. Ou seja, que nós não somos separados dos nossos semelhantes, mas sim, nós somos um só. Né? É aquele conceito do uno. Os arquivos akáshicos, então, dentro dessa questão, eles seriam como a seiva dessa árvore, que alimenta todos os pontos dessa árvore, que vem da base e alimenta todos os pontos e ramifica dentro dessa árvore. Olha que interessante isso. Essa seiva seria uma espécie de uma informação nutritiva que é de acesso a todos que estão conectados com essa imensa árvore que é o nosso universo. E baseando-se nessas informações, tem gente por aí que vende curso de acesso aos arquivos akáshicos. Desculpa. Eu não me aguentei nessa, eu perdi um pouco aqui da compostura, peço desculpas. Mas tem gente que te ensina por apenas 23 parcelas de 1.000 a acessar o teu próprio arquivo akáshico. Ah, mas e se não der certo? Se eu comprar e não der certo? Ah, é porque aí você não seguiu, né? O passo a passo. Eu não tô zoando e nem tô tirando uma com a tua cara. Isso existe de verdade, eu já vi. E tem muita gente que compra, porque afinal de contas, você não teria curiosidade de saber tudo o que vai acontecer na sua vida? É por isso que muitas pessoas vão
vão a videntes, né, vão a cartomantes e vão tirar cartas, porque as pessoas querem saber o que vai acontecer na vida delas. Quem é que não gostaria de saber com 100% de certeza o que vai acontecer em seu próprio futuro, não é? Mas é aquilo, será que realmente você vai conseguir acessar o teu arquivo akáshico? Não sei não, viu, gente? Eu acho que nós temos acessos esporádicos, temporários, igual a essas visões aí, ou até sonhos que algumas pessoas têm. Agora, um acesso frequente, perene, que nunca se acaba, que você fica ali acessando o tempo todo? Não sei. Eu acho que isso aí, inclusive, infringiria as leis do próprio universo, de acordo lá com as leis universais do Kaibailon. E existe uma imensa diferença entre você acessar os arquivos akáshicos por ego, né, que tem muita gente que quer saber do próprio futuro até por ego, do que você acessar os arquivos akáshicos no intuito de tentar se transformar em algo melhor. Se a gente pegar todo esse papo aqui, esse papo que já tá bem louco, e botar ele dentro de uma questão mais quântica, e não tô falando de coach quântico, tô falando de física quântica. Ao olhar para os nossos arquivos akáshicos, nós estaríamos colapsando a nossa função de onda. Então eu vejo como muito mais prejudicial a gente olhar para os nossos arquivos akáshicos do que a gente simplesmente continuar vivendo como se nada disso existisse. E eu explico sobre esse colapso da função de onda. Você já ouviu falar sobre os experimentos de Schrödinger. O que é esse experimento? Vou explicar aqui bem rapidinho e basiquinho. Botaram um gato ali dentro de uma caixa e botaram um elemento radioativo ali dentro. Ali dentro daquela caixa, o gato pode estar ao mesmo tempo vivo ou morto. É como assim, Carol? Como é que ele pode estar ao mesmo tempo vivo ou morto? Porque para você saber se o gato tá vivo, você tem que abrir a caixa para olhar, certo? E para você saber se o gato tá morto, você vai ter que abrir a caixa para olhar. Das duas formas, você vai ter que abrir a caixa para olhar. Então, enquanto a caixa está fechada e você não pode abrir, você tem duas hipóteses: ou vivo ou morto. Só que a partir do momento que você abre a caixa e você olha e vê e determina se o gato está vivo ou se o gato está morto, você colapsa a função da onda. Porque você determina de fato qual é a situação do gato. E isso, gente, é uma analogia para a gente entender física quântica. Porque em física quântica, as partículas não têm uma propriedade definida até que você as defina. Isso é muito interessante. Isso mostra pra gente que o universo, né, que tudo que existe no universo depende da tua observação para existir. A história da caixa com o gato, ela é uma analogia para que a gente entenda que nada é 100% pré-definido. Mas a partir do momento que a gente define aquilo, aquilo passa a ser aquilo que nós acreditávamos ser. Ou seja, o universo é um reflexo daquilo que você acredita. Então, dentro desse contexto da física quântica, se nós tivéssemos ali a capacidade de olhar dentro dos nossos arquivos akáshicos, nós estaríamos automaticamente sabendo do nosso futuro. E por saber do nosso futuro, nós estaríamos determinando a maneira com a qual o nosso futuro aconteceria. E para tal, nós colapsaríamos o nosso futuro. Em todo caso, no nosso universo, tudo é informação. Tudo, absolutamente tudo que está acontecendo agora é informação. Você só não percebeu isso ainda. Se tudo é informação, o que nós somos? Nós somos um aglomerado imenso de células que possuem átomos, que possuem partículas subatômicas, que possuem vibração, que possuem informação. Nós somos um imenso aglomerado de informação. Para nós existirmos aqui e agora, para que você esteja me assistindo aqui e agora, a informação teve que se combinar de uma maneira muito harmoniosa e perfeita para que eu estivesse aqui fazendo esse vídeo e você estivesse aí assistindo. Existe inteligência na informação. Então, tudo é informação aglomerada de maneira inteligente. Então, acessar essas informações não é algo tão simples assim do que você simplesmente entrar numa biblioteca, pegar um livro, sentar para ler e ter acesso a essa informação. Infelizmente, gente, pode ser que esse local chamado arquivos akáshicos nem exista. Ele pode ser só mais uma tentativa de nós, como humanos imperfeitos que somos e que precisamos de significado constante para tudo que vivemos e fazemos, pode ser só mais uma tentativa de explicar toda essa
aleatoriedade de informações inteligentes e organizadas. E se esse local realmente existisse, e se as pessoas tivessem acesso a esse local, essas pessoas seriam extremamente mais poderosas do que as outras pessoas do planeta. Porque essa pessoa, ela teria tão mais conhecimento do que nós, meros mortais, que seria praticamente impossível de lidar com o poder que essa pessoa teria. Então, voltando lá para aquela analogia da árvore, é justamente porque a seiva, ela tem o poder de nutrir a árvore e de dividir os nutrientes de maneira igual e adequada para que todas as folhas continuem sendo verdinhas, é justamente por isso que seria impossível uma ou outra pessoa saber como acessar os arquivos akáshicos. Porque seria desonesto, seria injusto para com todas as folhinhas dessa árvore. É exatamente por isso que eu acho que essas histórias de curso de acesso aos arquivos akáshicos é uma tremenda bobeira. Mas ao mesmo tempo, agora sendo o advogado do diabo, o que explicaria essas visões que as pessoas têm de futuro? Todos esses sonhos, todas essas coisas que as pessoas naturalmente têm, todo mundo tem, mas algumas pessoas acham que tem mais que as outras e por isso elas se acham especiais porque elas têm isso. Como assim? É claro que eu tenho mais que todo mundo. O que exatamente explicaria isso? Seria uma explicação mais dentro da teosofia e da mitologia nórdica, de que a seiva nutre a árvore e a seiva é a informação e que todas as folhas têm acesso? Ou seria algo ainda mais interessante, do tipo, você realmente sai daqui e você vai para um local e esse local é o arquivo akáshico, você entra, procura a tua estante e ali tem o teu livro da vida e você lê. Bom, por mais que a gente tente procurar uma resposta definitiva e até uma explicação científica para tal, isso aí não vai rolar não, tá? Não vai acontecer não. Porque esse tipo de informação não está disponível em sua totalidade aqui para nós, meros humanos. É uma informação de extremo poder que só alguns iniciados têm acesso. Mas e você sabia da existência dos arquivos akáshicos? Comenta aqui embaixo o que você pensa de tudo isso. Faz sentido ele ser físico? Faz sentido ele ser metafísico? Faz sentido ele ser quântico? Faz sentido ser apenas informação? Comenta aqui o que você pensa dessa história toda. E bom, para quem assistiu até esse último segundinho aqui desse vídeo, eu tenho uma novidade para contar. E é só para quem assistiu até o final. Vocês se lembram que no ano passado eu fui pro Egito e teve uma série especial desvendando todos os mistérios do Egito Antigo? Bom, vocês gostaram muito da série, a série continua aqui no canal, se você ainda não assistiu, deixarei o link da playlist aqui em cima no card. Pois é, saiba que agora, no mês de janeiro, nós vamos ter uma outra série, só que dessa vez desvendando os mistérios das pirâmides maias. Eu fui lá pro México gravar tudo e eu vou trazer tudo com muita exclusividade, muita riqueza de detalhes. Então, se você quer saber tudo sobre essa que é uma das civilizações mais misteriosas do mundo, que deixou muitos ensinamentos esses que até hoje nós não compreendemos, fique ligado nos próximos vídeos aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!